Fala, meus irmãos, graça e paz a todos. Estou passando aqui para deixar uma palavra de reflexão a você. Quem vos fala aqui é o Rafael Oliveira. Já quero pedir para você aí dar sua curtida, dar aquela compartilhada aí para fortalecer o canal em nome de Jesus. Mas o intuito aqui é trazer uma palavra de reflexão para o seu coração e uma palavra que seja para orientar a sua vida, para orientar alguém da sua casa, da sua família, e claro que seja assim, uma palavra bíblica. E eu quero citar aqui com você o livro de Atos, dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, que a gente vai estar analisando aqui alguns pontos rápidos de reflexão para a sua vida, que vai falar sobre aquele coxo, o coxo que era levado ao templo na hora da oração, na hora nona. Todos os dias esse homem era levado, como de costume, para lhe pedir esmolas. Esse homem, todas as vezes que ele era levado ali, porque ele tinha sua necessidade, ele era coxo, e as pessoas estavam acostumadas, sempre dar esmolas, até mesmo acostumadas com a situação desse homem. Mas uma das coisas que me chama a atenção na história, nesse texto, nesse capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, é que a história vai nos dizer que Pedro e João, quando chegam para a oração, eles se deparam com esse homem, um homem que estava habituado, acostumado sempre a receber esmolas, um homem que estava num cenário já costumeiro, um homem que já estava num cenário já habituado sempre que as pessoas que por ali passavam lhe concediam esmolas, e as pessoas também que iam para a oração já estavam acostumadas com aquela cena todas as vezes que iam ao templo para orar. Mas uma das coisas que me chama a atenção é que nem sempre a gente vai receber palavras que alisam o nosso ego, alisam as nossas necessidades. E uma das coisas que eu aprendo com o Evangelho de Jesus Cristo, que o Evangelho ele sempre vem na contramão do nosso costume. O Evangelho ele sempre vem na contramão dos nossos hábitos, das nossas atitudes cotidianas. E aqui nós vemos um cenário típico disso, que eles estavam acostumados sempre com essa cena, tanto aqueles que davam esmola e tanto aquele que estava com a necessidade em pedir esmola. O cenário era sempre o mesmo, mas Deus sempre tem os seus para fazer a diferença. E aqui nós vemos Pedro e João chegando no templo e mudando todo esse cenário sobre a vida desse homem. Esse homem, como de costume, quando ele viu Pedro, quando ele viu João, ele na sua conduta diária, no seu costume diário, achando que iria receber alguma esmola, receber algumas moedas, como de costume no seu dia a dia, mas não. Uma das coisas que eu aprendo nesta lição, aprendo nesse texto, que sempre vai ter alguém uma palavra para desconstruir, mas essa desconstrução não é para destruição, essa desconstrução é para edificação. Essa desconstrução que há sobre a vida desse homem é para a edificação da vida, a desconstrução de uma vida escrava, a desconstrução de uma vida ao qual ele vivia ali como fantoche daquela situação de sempre que era levado até ali para pedir esmolas, agora uma palavra lançada sobre a vida dele pelos homens, pelos servos de Deus, os discípulos que aprenderam com Cristo Jesus, agora eles chegam para mudar todo o contexto, todo o cenário da vida desse homem por uma palavra lançada sobre a vida dele. Então, um homem que tinha um hábito, costume de pedir esmolas, agora não, a vida dele muda, a vida dele, todo o cativeiro da sua história, toda aquela rotina diária que ele tinha, escravizado por aquela situação, até pela sua deficiência, agora muda através de dois homens que vão sendo direcionados sempre pelo Espírito Santo e cheio da presença de Deus, ao qual agora por uma ordenança eles dizem que eles não tinham esmolas, mas o que eles tinham, eles estavam dando e dizendo para ele, levanta e anda. Ou seja, houve uma cura não só espiritual, física sobre a vida daquele homem, tanto que o texto vai dizer que esse homem, ao receber o seu milagre,
né, a transformação que houve sobre a vida dele. Esse homem ele não foi para casa, esse homem ele foi para dentro do templo adorar. Esse homem foi para dentro do templo, tanto que aqueles que estavam acostumados a dar esmolas, estavam acostumados a contribuir com aquela vida escrava que aquele homem tinha, pelo fato do cenário ser costumeiro, agora eles se apavoram por ver aquela cena, ficam ali apavorados vendo aquele homem entrando dentro do templo, adorando ao Senhor, saltando, adorando ao Senhor. Então, muitas das vezes é isso que acontece quando a gente está numa vida costumeira, estamos ali achando que tudo é normal, naquelas rotinas diárias. Muitas das vezes se faz necessário alguém vir com uma palavra para não nos desmotivar, mas para mudar o cenário, para que a gente possa entender que Deus quer com que a gente vá mais além do que aquilo que a gente pensamos, né? A gente não pode viver de braços cruzados e achar que está tudo normal. Muitas das vezes Deus sempre vai usar alguém de uma forma ou outra para nos motivar para uma vida positiva, edificada, e ao qual a alegria venha assim habitar nas nossas vidas, no meio da nossa família, e assim através dessa palavra venha habitar na sua casa, no meio da sua família, e tudo aquilo que tem travado a tua casa, o teu casamento, a tua família, alguém dentro do seu lar, até mesmo na vida financeira, no teu trabalho, lanço essa palavra aqui de edificação, que seja assim desconstruído tudo aquilo que tem lhe travado e seja construído algo para a edificação da sua vida, para que você venha alavancar, para que você venha viver a alegria real e ao qual só o Espírito Santo pode fazer, e que você saia dessa vida monótona, essa vida rotineira, costumeira, né? Que você entenda que Deus tem algo muito mais além do que você pensa. É somente algo de você entender. E esse homem poderia não dar ouvidos para os discípulos, ele poderia não ter dado ouvido para Pedro, para João, ele poderia ter ali cruzado os braços e não ficado ali, continuando pedindo as suas esmolas, né? Mas eu creio pelos olhos da fé que quando eles lançaram essa palavra, esse homem, houve uma esperança, quem sabe que estava apagada no seu coração. Olha só que vem a minha alma, uma esperança que estava, quem sabe esse homem não tinha nenhuma mais perspectiva de vida, por tantos anos passando por essa situação e acostumado sempre ali pedir esmolas por causa da sua necessidade, não podia trabalhar, quem sabe a sua família já estava até acostumada com aquela situação por causa da sua dificuldade, mas agora nasceu a esperança, nasceu a alegria, um homem que pôde agora desfrutar dos seus movimentos e até mesmo de poder se envolver mais com a sua família, de poder de fato trabalhar, de fato ter aquela alegria de poder caminhar, de desfrutar desses movimentos, se alegrando ainda mais sabendo que o que Deus fez sobre a sua vida através de dois homens cheios da presença do Espírito Santo. Então entenda que nós precisamos sair dessa vida monótona, dessa vida de comodismo, dessa vida travada, e nós precisamos entender que nós precisamos abrir os nossos corações, o nosso entendimento de fato daquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Então eu creio que nessa palavra, através dessa reflexão, o Senhor vem acender a esperança da tua alma, do teu coração, e que você não vai ficar parado aí nessa situação, e que Deus tem o poder de te levantar, de te colocar de pé, de colocar para cima e fazer você trilhar ainda mais milhas, trilhar aí nessa caminhada e de desfrutar ainda aquilo que o Senhor tem para realizar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Receba essa palavra em nome de Jesus, não esquecendo aí, deixa a sua curtida, né? Segue aí o canal e automaticamente, se você puder, compartilhe para estar fortalecendo em nome de Jesus. Deus te abençoe.